Romanos 12, do 1 até o versículo de número 8. Eu só vou pedir para você não me... Ou você me acompanha aqui ou você não acompanha na sua, porque a minha versão é diferente. Se você acompanhar na sua, vai dar um problema. Então diz assim: portanto, irmão, suplico-lhe que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou cada um de vocês a seguinte advertência: não se considere melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo somos membros diferentes do mesmo Deus. Em sua graça, somos do mesmo corpo e de todos pertencem uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, façam de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Amém? Pode sentar. Na verdade, eu queria convidar você nesta noite a gente pensar um pouquinho, antes de chegar em Romanos aqui, pensar um pouco em Romanos, numa carta de Romano, bem resumido, pensar um pouquinho nos aspectos da salvação. Eu sei que depois o Kevin vai me perguntar, mas só para... O tema é simplesmente crente. O tema da mensagem é simplesmente crente. Pastor Rigonato leu um texto que a conclusão de Jesus é que nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar atentos. A carta de Romano, ela é um tratado de Paulo, né? É uma carta em que Paulo ele vai descrevendo tudo o que Jesus fez para nós. E é muito interessante a forma como ele vai dividindo. Então, se você quiser acompanhar comigo a sua Bíblia, só é diferente. Eu estou falando que é diferente para você não ficar bravo comigo, tá? Então eu vou ler aqui, a versão é NVT, tá? Então não fica bravo comigo não, né? Já para você, já estou preparando o seu coração para você não pecar, né? Ficar com ira de mim. Então Romanos, capítulo 1, o versículo que é mais conhecido é o versículo 16 e 17, que é o tema da reforma, né? Que vai dizer que o Evangelho, Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Assim, as boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como diz a Escritura, o justo viverá pela fé. Eu gosto da versão porque ele diz assim, que é o poder de Deus em ação para salvar todos que creem. Então, o que é o Evangelho? É o poder de Deus. Para quê? Para salvar. Quem? E é interessante como Paulo ele vai trabalhando essa carta, e aí o capítulo de número 2, capítulo 1, no verso 18 a 32, tem umas coisas interessantes que Paulo coloca. Ele vai descrever a condição pecaminosa das pessoas. Ele vai descrever a sociedade onde ele está escrevendo a carta. Ele está escrevendo as cartas aos Romanos, e Paulo faz uma descrição daquelas pessoas que rejeitaram a revelação de Deus. E ele começa dizendo assim: assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que, por sua maldade, impedem que a verdade seja conhecida. Então, o que impede que a verdade seja conhecida? A impiedade, o pecado.
E aí ele continua falando assim: sabem a verdade, sabem a verdade a respeito de Deus por meio, pois ele tornou evidente. Como é que Deus torna a verdade dele evidente? Aí ele fala: por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Paulo vai dizer que uma pessoa, que se ele tiver só a revelação natural, ou seja, a criação, ele consegue perceber a revelação. E aí ele fala assim, os atributos invisíveis. E que se é invisível, por que percebe? É porque Deus tornou perceptível agora. Aí eu só quero pular, não vou ler mais. Aí Paulo, ele diz que as pessoas rejeitam este conhecimento da revelação do mundo criado, eles rejeitam isso. E ao rejeitar o conhecimento, o que eles fazem? Em vez de glorificar a Deus, eles começam agora a construir os seus ídolos, por meio do que? Dos elementos criados, dos animais, répteis. Por quê? Porque o ser humano tem essa necessidade de adorar, e aqui eu não acho só de adorar, mas o ser humano ele também quer ser adorado, e ele quer fazer ídolos à sua própria imagem, que é um falso intenção de engano. Imagina um ídolo que a gente pode controlar. Imagina um ídolo que é feito à nossa imagem e semelhança. A gente consegue controlar. É aquela falsa sensação de controle. E a gente já tem um registro disso, lá no Éden. Quando os homens, o homem e a mulher, acharam que eles poderiam ter o controle. E aqui não é diferente. A gente vê na sociedade que Paulo descreve, eles não querem o conhecimento de Deus. E aí eles começam a construir ídolos à sua imagem e semelhança. Então eles deturpam a realidade criada de Deus, e isso os impedem, porque é um ato idólatra. E aí Paulo entra num outro comportamento. Paulo diz que agora eles corrompem a sexualidade. É interessante isso, como que a sexualidade é corrompida. Pode perceber, os elementos criados por Deus, o cosmos, o universo, é corrompido, que era um elemento que nós devemos olhar e glorificar por tudo aquilo que Deus fez, pela beleza do Criador, mas o homem corrompe e cria ídolos à sua imagem e semelhança, e a sexualidade, que é uma expressão também de Deus, se corrompe. Então o homem está corrompido no aspecto da idolatria, e ele está corrompido no aspecto da imoralidade. O poder do Evangelho vem para destruir isso. Por isso que Paulo diz que é o poder de Deus em ação, para mudar essa mentalidade corrompida. E aqui Paulo está falando de todos os homens. O versículo capítulo 2 é um capítulo que é interessante quando ele fala assim, você. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles, e não tem desculpa. O texto é muito forte, que ele fala você, né? Aí você fala, é eu que ele está falando, né? Paulo está falando comigo. Paulo cria um judeu imaginário. Ele está falando, e ele vai falar mais para frente, né? Que os judeus têm a revelação, e o que eles fazem? Eles não só concordam, como também praticam as mesmas coisas dos que os gentios estão praticando. Uma aplicação muito lógica aqui, né, irmão? A aplicação eu vou fazer a aplicação aqui. Muda judeu e coloca nós. Como o mundo está, né? E é aqui que eu queria entrar, né? Fazendo a aplicação. Quando a gente olha para o contexto do mundo, o homem continua querendo adorar ele mesmo, ou construir ídolos da sua imagem e semelhança, com a falsa sensação de controle. Ele não quer reconhecer o Deus Todo-Poderoso, ele quer ter o controle sobre a vida dele. E ao ter controle sobre a vida dele, ele fala que no corpo dele, ele faz o que ele quer. É interessante como a sociedade passa e o comportamento continua o mesmo. Por quê? Porque a matéria, o espírito é o mesmo. O homem é corrompido. E é o que Paulo vai concluir. Ele conclui que ambos são indesculpáveis. Ele fala assim, pois bem, devemos concluir que nós judeus somos melhores do que os outros. Não, ele fala assim,
Não de maneira alguma, pois mostramos que todos os judeus ou gentios estão sob o poder do pecado, como afirma a Escritura. Ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Suas conversas é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentira, veneno de serpente goteja dos seus lábios, sua boca é cheia de maldade e amargura. Apressam-se em cometer homicídio, por onde passam deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontram paz, não têm o menor temor de Deus. Paulo conclui que tanto o judeu como o gentio é tudo do mesmo balaio. É farinha do mesmo saco. São pecadores, desobedientes diante de Deus. Então perceba, quando a gente olha para o aspecto de hoje do mundo, a gente vê as mesmas características. E quando a gente vê alguns cristãos, a gente vê algumas características. Tem crente que não, quando você vai falar, ele entra em debate com você porque ele quer defender, ele quer justificar a prática pecaminosa. E até tem uns que estão até praticando. Então você vê que hoje o negócio não muda. Mas quando a gente anda um pouquinho mais, e aí Paulo, se acabasse só aqui, nós estava tudo lascado, como diz o Thomas. Mas no capítulo 3, no versículo 21, Paulo ele começa a deslumbrar. Ele começa a mostrar o livro de Romanos, a carta de Romanos, é uma carta extraordinária, e eu convido você a pensar nisso. Por que eu estou falando isso? É porque em toda época nós temos que parar e pensar. O que Jesus fez? Às vezes a gente canta, irmão, hinos, e para ser cheio do Espírito, nós cantamos hinos sobre Jesus, mas muitas vezes a gente não reconhece o senhorio de Cristo na nossa vida. Ou, em outras palavras, muitas vezes a gente não tem nem noção de quem é Jesus. Realmente o que é Jesus? A obra de Jesus. Ela extrapola muito além da questão pecaminosa. Ela é muito mais além disso. Porque no capítulo 3, no versículo 25, eu vou ler a partir do versículo 21. Agora, pois, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele. Sem as exigências da lei, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão, é isso que é a palavra, é o padrão da glória de Deus. Mas ele em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, nos que resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como um sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado ele conteve e não castigou os pecados, antes cometidos, pois planejava revelar a justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. O que Paulo está falando? Paulo está falando assim, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí ele vai dizer, lá a lista que eu li, ó, você tem a língua assim, você é assim, você é assim, você é assim. No capítulo 3, 25, ele dá um reset aqui. Aí ele fala assim, a ira de Deus era contra nós. Quando no versículo 25, nas versões de vocês é melhor, diz que ele propiciou o sacrifício, né? Está propiciar na Bíblia de vocês, né? Esse termo é melhor. Propiciar, o que é? É interessante isso, porque só para voltar ao capítulo 1, quando os homens constroem os seus ídolos, se eu construo um ídolo, eu consigo apaziguar esse ídolo. Eu consigo controlar esse ídolo. E Deus, uma das coisas que Deus, e é uma das coisas interessantes de Deus, quando ele se manifesta, ninguém controla Deus. Ninguém controla ele. Quando ele manifesta lá no Sinai,
o que acontece? O monte fumega, treme, trovão, porque Deus é terrível. Ninguém controla Deus. E quem pode aplacar a sua ira? Ele mesmo. E como ele faz? Por meio de Cristo. Ao apaziguar, ele então contém a ira dele. E aqui que é extraordinário. Quando contém a ira, ele disse que agora nós somos justos. O que é justo? Justo é uma pessoa que, injusto, né, a gente sabe, um justo diante de Deus nós somos declarados filhos de Deus. Agora nós podemos ter um papo com Jesus agora. Agora nós podemos nos aproximar de Cristo. A conversa agora é entre duas partes agora que se reconciliar. Então o sacrifício de Cristo apazigua a ira de Deus. E aí ele vai dizer que, claro, isso é por meio da fé, mas eu já quero saltar. Então agora a gente somos declarados o quê? Justo. Nós vimos, depois se você quiser dar uma olhada, lá no capítulo 3, a partir do verso 9 até o verso 18, como nós éramos. Paulo lista lá, né? Ele faz uma listinha. Só que no capítulo 5, é interessante que aí Paulo começa agora a deslumbrar para nós o que é essa vida. O que é essa vida com Jesus? Ele fala assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com a segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Mudou agora o status. Agora eu sou justo. Tenho paz com Deus. Ele é meu amigo. E como é que eu faço isso? Alegria. Eu começo a usufruir disso agora. E ele vai continuando. E aí ele vai dar o exemplo de Adão. E eu já vou pular um pouquinho. Só quero passar um pouquinho aqui. Eu já quero ir lá para o capítulo 8 e já vou entrar no 12. O 8 é é quando você compra uma coisa e você não recebe a garantia. Aqui Jesus comprou a salvação, né? E aí agora ele vai dar uma garantia. Ele vai dar a garantia que esse negócio tem validade. Tem validade. E aí o capítulo 8, eu sei que nas versões revista e corrigida tem um acréscimo. Diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus. Essa é a garantia. Quem está em Cristo Jesus não há nenhuma. Então, crente vai para o inferno? Não. Que vai é uma outra pessoa. Crente não vai para o inferno, né? Crente não vai para o inferno. Vai ou não vai, irmão? Crente vai para o inferno? O crente, eu estou falando uma palavra, pessoa crente. Ele não vai para o inferno. Só vai para o inferno aquele que não crê mais. Quem é desobediente é crente? Ele pode ter um nome, mas não é, porque ele não crê. Então, crente, aquele que está em Cristo. Olha como a gente fica duvidoso, né? E Paulo está falando, e mais para frente a gente vai ver. Ele vai fazer a ponderação. E aí ele fala assim: olha, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Por que não há nenhuma condenação? Porque a lei do Espírito, ela nos libertou da lei do... são duas leis que elas têm uma repulsão. Elas não têm harmonia nas duas. Lembra de Gálatas? Quem anda no Espírito, o que você vai... Para onde você é inclinado? E quem anda na carne é inclinado para onde? É a mesma ideia. É o mesmo Paulo que está escrevendo. Às vezes a gente confunde isso. Quer ver uma prática assim? Vou colocar isso em uma coisa mais prática assim. Pensa naquele dia que você orou, prestou atenção um pouco mais na sua vida devocional, sua vida está mais conectada com Deus. Dá a impressão que você nem pecou naquele dia, não dá?
Porque você esteve mais próximo, você dedicou. Não é isso? Essa é uma vida que Deus quer para nós. Eu sei que as pessoas falam assim, mas eu vou chegar aí. Cavalcante, mas não é bem assim. Eu sei, Paulo também fala aqui. Aí ele fala, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana, por isso Deus fez com que a lei era incapaz de fazer nos enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. O que Paulo está falando é que uma pessoa que é agora moldada pela lei do Espírito, ele não satisfaz as exigências do pecado. Ou eu estou lendo errado? Aí ele fala, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas o que não são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam, os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida. Está vendo como Paulo está começando a desenrolar o negócio? Qual é a chave aqui para entender, irmão? É quem controla. O pastor fala muito nisso, né? De quem você é controlado, você é escravo. Não é? Não é assim? E Paulo está falando, olha, quem controla você? Existe a lei do Espírito. Existe a lei do pecado. Está em Romanos 8. Aí Paulo vai dizer assim, quando ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e por isso que ele vai fazer a comparação lá com Adão, e ele diz que o ato de Jesus é muito maior do que Adão. Porque quando Adão pecou, todos pecaram. Mas quando Jesus, o novo Adão, agora ele nos compra, o que aconteceu? Você sabe? É isso que é das coisas, a gente precisa aprender essas coisas. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem não é pecador aqui? Levanta a mão. A pergunta que faço agora, irmão. E como a graça opera nas nossas vidas? Olha o aspecto da salvação de Cristo. Jesus nos torna justo. E o poder da graça vai operando em um homem que ainda é pecador. Olha que interessante isso. Nós continuamos com a natureza pecaminosa e olha o poder de Jesus do Evangelho na nossa vida. Ele ainda está operando na vida de um pecador. Olha como que o poder de Jesus Cristo é muito maior. Porque ele torna justo e ao mesmo tempo ele é o justificador. É ele que está justificando. É o poder de Deus na vida do crente. Está vendo como é muito maior que a gente pensa? E aí ele diz assim, olha, e ele continua, por isso aquele que ainda está sob o domínio da natureza humana não pode agradar a Deus. Então um crente, aspa, né? Está sob o domínio do pecado, ele não pode agradar a Deus. É uma coisa que é contraditória. Vocês, porém, são controlados pela natureza humana. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Aí ele faz se, de fato, o Espírito, o quê? Habita em vocês. O que Paulo está dizendo, irmão, se o Espírito habita, ou seja, se o Espírito trabalha, o pecado não pode dominar. Não pode ter domínio. Ou está errado Romanos 8 aqui? Olha o que Jesus nos ofereceu. Olha o poder que está sobre a nossa disposição. É questão de escolha. Para onde eu inclino? Para onde eu tendo? O que eu penso? Ele fala assim, olha, e se alguém não tem o Espírito, alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dos mortos,
habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmão, vocês não têm que fazer o que a natureza humana lhe pede, porque se vivem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer a obra do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Olha que interessante. Ele fala assim, olha... eu acho interessante a forma como ele fala assim, olha... Se vocês fizerem... Por quê? Porque já foi oferecido. Todas as ferramentas para vencer o pecado já foi oferecido. E quando eu peco conscientemente. Eu fiz porque eu quis fazer. Eu quis fazer aquilo. Eu me inclinei para isso. E depois vocês vão receber o Espírito que se torne de novo escravo e medroso, mas sim o Espírito de Deus que o adotou como seus próprios filhos. E agora nós chamamos Abba Pai. Adoção aqui é uma outra. Paulo falou de propiciação, ele falou de justificação. O outro termo que Paulo usa é adoção. Eu já falei isso em escola bíblica. Adoção, a gente tem uma ideia, que também dá. A adoção agora, o que é? Para os romanos, ele sabia que era isso. O filho morava na casa do pai. Ele não tinha direito nenhum. Só quando o pai falava assim, agora você é filho. O que Deus está falando? Agora você é adotado. Você tem todos os direitos. E por isso que Paulo vai falar assim, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Agora, qual é o pré-requisito? Aonde eu ando? Paulo está falando, mas Paulo fala assim, olha, existe a lei do Espírito, mas existe a lei do pecado. E onde esse negócio está? Está em nós. A gente tem que escolher para onde eu quero andar. E essas coisas parecem tão simples, mas parece que se perdeu na nossa época a simplicidade dessas coisas. A gente se deixa levar pelo desejo do coração. E aí, lá no 8, ele vai assim, considera que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de como os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência da escravidão. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. E aí ele fala assim, olha, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansioso pelo dia que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Paulo está falando assim, o poder de Jesus é tão maravilhoso que ele já antecipa o que vai ser. Ele fala, olha, o que nós estamos passando agora, o sofrimento, não tem como comparar com a glória futura. E aí, ele vai fazer um parênteses aqui, né? Vai falar de Israel, não é a proposta minha aqui. E aí ele fala assim, que podemos dizer, lá no versículo 8, 31, que podemos dizer diante de todas essas coisas maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lendo Romanos, eu entendi porque o pessoal fala que quando vai ensinar sobre Romano tem que falar vários dias, porque é muita coisa. Então, tudo que Paulo falou assim, olha, de tudo que nós vimos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus em Cristo propiciou todo esse tipo de ferramenta para que a gente vença, como que perde? Como que a gente pode ser um crente perdedor? E aí, aqui Paulo está falando de todo o processo da salvação. Depois os irmãos com mais tempo podem ler. Mas eu gostaria de pegar esses últimos minutinhos em Romanos 12. Em duas partes. Tudo que nós lemos do capítulo 1 até o capítulo de número 11, do versículo 36, Paulo está falando de todo o resultado da obra salvífica de Cristo. O capítulo 2
Paulo está falando agora vocês, que ele está falando, e só para usar outro termo, ele está falando dessa nova aliança. Nós pertencemos a uma nova aliança agora. Agora ele vai falar assim, quais são os termos da aliança agora? Não é só assim, eu sou de Jesus, né? Eu sou de Jesus, amém. Mas quais são os termos? Aliança é pacto. Tem pré-requisitos que precisam ser observados. Romanos 12, Paulo vai dizer: agora você é salvo? Maravilha. Usufruiu da glória futura? Maravilha. Mas e agora? Aí ele vai dizer no Romanos 1 e 2. Ele fala assim, olha, portanto, irmão, suplico-lhe que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por você. Qual é a primeira coisa? Jesus nos libertou do pecado. Nós somos justos diante de Deus. Somos filhos de Deus. O Espírito habita em nós. Agora o que a gente tem que fazer? Oferecer os nossos corpos a Deus. É bonito isso aí, né? Mas só uma fase de efeito, né? É bonito a gente falar isso. Aí ele diz assim, olha, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Sacrifício vivo. Todo mundo sabe que o sacrifício eram mortos. Como que é um sacrifício vivo a Deus? É porque agora nós adoramos o Cordeiro, já era Jesus, era o tipo. Só que Paulo usa um termo do Antigo Testamento de sacrifício. E como a gente não tem tanta noção do Antigo Testamento, a gente às vezes não presta atenção como que os sacrifícios eram feitos antigamente. Só que aqui é interessante que o sacrifício é para o serviço. Não é nem sacrifício pelo pecado, já foi feito. É para o serviço. E como faz isso? Como que é esse sacrifício vivo? Quando ele diz no versículo 2, e é onde a gente para pensar um pouquinho mais, ele vai dizer assim, olha, não imite o comportamento e os costumes deste mundo. Como é que eu agrado a Deus? Não, na Bíblia de vocês está assim, moldem, né? Ou padrão, ou conforme. Lembra do primeiro capítulo que eu li? Cavalcante, eu não lembro mais nem onde você está. No primeiro capítulo, quando Paulo descreve a sociedade idólatra, imoral, em toda época, irmão, em toda época, sempre há uma cultura anti-Deus. Sempre há uma cultura anti-Deus. No tempo de Paulo não era diferente. Não era diferente. E o que a gente vê hoje? Uma cultura anti-Deus. E Paulo diz assim, não vos molde a este mundo. E como assim não se molde a este mundo? Como se moldar o comportamento? E hoje tem um negócio que não é teológico nem bíblico, é um nada a ver, né? É um nada a ver. É um nada a ver. E a gente vai. Não, irmão, tem que ser tolerante com os fracos. Paulo vai falar aqui depois, no Romanos. Ele vai falar para ser tolerante, mas ele fala no que tem que ser tolerante. Não é qualquer coisa. Então, hoje nós vivemos dentro de um mundo que é anti-Deus, e ele está falando assim, olha, e aí? Não vos moldei com este mundo, com esse sistema que está aí. E a gente vai, e tudo que o mundo oferece, a gente vai aceitando. A gente nem contesta mais. Aspecto de cultura, do comportamento, seja por meio de moda, a gente não consegue mais influenciar ninguém. A gente é influenciado. E o que Paulo está falando assim, sabe por que Paulo fala isso? Porque, lembra quando ele fala da glória futura, que eu li aqui? Essa expectativa que está no nosso coração, que nós chamamos Abba Pai, o pastor Igor fala muito isso, nós não somos deste mundo, irmão. A nossa mente, e Paulo diz assim, pensai nas coisas que são
É mentalidade. A nossa mentalidade não é mais desse sistema. É o mindset, né? Ou a sintonia, né? Não é mais a mesma sintonia. Essas coisas não eram para nos prender mais. Porque o nosso padrão é o padrão divino. É o padrão de Deus. É aquilo que agrada a Deus. E como é que a gente vai fazer isso? Então, a mentalidade é diferente. A forma de pensar é diferente. E é isso que Paulo está falando. Só que para isso eu tenho que oferecer o meu sacrifício a Deus, o meu culto a Deus. E é muito interessante que no original ele coloca o racional com a palavra lógico. A palavra lá racional é lógico. É uma coisa que eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo com o entendimento. Eu sei por que eu estou oferecendo o meu corpo a Deus, como sacrifício a Deus. Eu sei por que eu estou fazendo isso. Por quê? Porque Ele me libertou. Ele me tornou justo. A pergunta que vai... Jesus, e agora? O que eu faço? Porque se eu perguntar assim, quem quer ir para o céu agora? Não, mas tem que morrer. Tem que morrer agora. Tem que fazer o velório, tem que morrer. Já viu? Já mudou aí, né? Ele já mudou. Tem que morrer. Né? Se não é que Jesus vai vir agora, você sobe. Tem que morrer. Quem quer ir para o céu agora? Agora. Você vai para o céu, o pessoal vai continuar aqui, dando glória a Deus. Agora não, né? Você vê, né, que já muda? Mas a pergunta é, então, o que a gente tem que fazer, irmão? O que eu tenho que fazer? E aí Paulo vai trabalhar isso. E aqui eu quero também... Ele fala assim, olha... Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça o quê? O que você tem que fazer? Pode falar aí. Profetizar. Ele está falando do serviço. O que eu queria pregar aqui, e acabou que não deu certo o negócio, eu queria falar outra coisa. Mas o texto me empurrou para isso. Eu sou escravo do texto. Eu ia falar assim, a nossa vida no trabalho, essas coisas, como que ser crente. Mas uma coisa é certa, irmão, eu não consigo ser crente lá se eu não sou crente na comunidade. Eu não consigo exercer o meu serviço na vida cristã lá se eu não exerço na comunidade. Não tem como ser crente alienado. Não tem como ser crente individualista. Eu dependo da igreja. O Gilson falou assim, como é mestre. Então, se eu sou mestre, onde? No mundo você acha que eu sou mestre do quê? De nada. O pessoal vai rir de mim lá. Mas na igreja é onde eu posso exercer o meu dom de ensinar. Aquele que faz o quê? O outro. Ele fala assim, se tiver o dom de servir, faça o quê? Eu fiz questão de ficar nessa lista aqui, porque se for para a lista de 1 Coríntios 12, vai ficar um pouquinho mais difícil, né? E ele fala, tem que fazer o quê? Sirva com ou dedicação. Por que você tem que fazer isso? Porque o Espírito está sobre você. Você foi salvo, irmão. Quem é salvo é o quê? É alegre, não é? Vai para o céu. Então, tudo que faz para Jesus tem que fazer com o quê? Perseverança, alegria. Aí ele fala assim, olha, se for mestre, ensine como? Bem, mal feito não adianta, né? Não adianta fazer mal feito. E ele assim, se o seu dom consiste em encorajar pessoas, faça o quê? Encoraje. Você vê que todo o verbo é um verbo de ação. O crente tem que fazer o quê, irmão? Tem que se mexer, irmão. Já que você não quer ir nem eu quero ir para o céu, a gente tem que se mexer. Aonde? Na igreja. Na igreja que a gente começa a exercer os dons. E aí ele fala outro, se eu dom de contribuir, dê com generosidade. Olha a ação, faça. E aí ele fala, e se for o dom de exercer liderança, faça o quê? Lidere com responsabilidade. Você vê que tudo, você tem, faça, tem, faça, tem, faça. Ele não tem esse negócio de teoria, é prática, vai e faz. E se for demonstrar misericórdia, pratique com alegria.
Então, tudo aquilo que Jesus fez, todas as ferramentas que Ele colocou à nossa disposição, o que eu tenho que fazer como crente? Fazer. E onde que eu começo a fazer? Na igreja. Eu queria ampliar um pouco, mas quando eu fui ver outra ali, onde eu exercito é na igreja, é na comunidade. Se eu não consigo amar o meu irmão, que somos filhos do mesmo pai, que em unidade devemos pensar a mesma coisa, como é que eu vou amar uma pessoa que não tem a mente de Cristo? Não faz muito sentido esse tipo de coisa. Então, onde a gente exercita. Aí você vai falar assim, às vezes, irmão, por que essas coisas, às vezes, talvez, uma aplicação minha. Eu acho interessante, lá em 1 Timóteo, acho que é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. Contentamento. Às vezes acho que falta para a gente é contentamento. Paulo diz assim, no versículo 6. No entanto, a devoção é acompanhada de contentamento, ou a piedade, ele fala, em si mesma, grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixamos. Portanto, se temos alimento, roupa, estejamos contentes. É um texto um pouco difícil, né? Porque quem não quer ter dinheiro, né? Mas ele fala assim, se eu tenho o que comer, o que beber, esteja o quê? Contente. Aí Paulo fala, qual é o segredo do contentamento? Ele fala que é piedade. Piedade, irmão, é devoção. Devoção é eu amo ao Deus, eu amo a Deus. Tudo que eu faço para Deus, eu faço com alegria. Não há impedimento. Isso é piedade, é devoção. Eu faço porque eu amo Ele. Eu tenho prazer de fazer isso. É isso que Paulo está falando. O contentamento, a piedade é grande fonte de contentamento. Porque o objeto para o que eu faço é Deus. Ele é o motivador. Aí você pode falar, mas a minha vida não está tão difícil, a minha vida não está tão fácil. E aí eu só queria então encorajar você com uma lista, lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 38, 39 e 40. Então, eu acho interessante essa lista porque não dá o nome deles. Anteriormente a gente vê a lista de Davi, Jefté. Mas no versículo 38 diz assim: este mundo não era digno deles. Interessante isso, né? A gente às vezes ama o sistema do mundo. O texto diz que esse mundo não era digno desses homens estar nele. Ele diz assim: vagaram por desertos, montes escondendo-se em caverna, buraco na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós ele não chegasse à perfeição. E aí o texto diz que eles foram torturados, alvos de zombarias e açoites, eles foram acorrentados em prisões, eles morreram apedrejados, eles foram cerrados no meio, morte à espada. E sabe o que é o bonito? E eu fecho aqui, versículo 12, versículo 1. Diz assim, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos, com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Na outra vai falar essa testemunha que são mártires, estes homens. A ideia aqui é de um anfiteatro. O que é isso? Pensa num estádio. Como está no Brasil, né? Estádio de futebol. E todos esses homens estão no estádio de futebol.
Sabe o que ele está dizendo para nós? Persevera. Eles estão torcendo por nós. Por isso que é as testemunhas. Eles falam, persevera. Persevera porque vale a pena. Esse é o testemunho, porque eles acreditaram. É o que os hebreus, assim, essa nuvem de testemunha. Eles estão olhando para nós e falam assim, ó, persevera porque vale a pena. É isso que eles estão falando. Então, tudo o que eles fizeram nos encoraja a olhar para frente e dizer assim, vale a pena servir uma vida que glorifica a Jesus. E como que eu glorifico Jesus, irmão? Quando o irmão está triste, eu vou lá e consolo ele. Quando o irmão tem uma dúvida, eu vou lá e ensino ele. Quando o irmão está precisando de algo, eu vou lá e ajudo ele financeiramente. Quando o irmão está desanimado, eu vou lá e encorajo ele. Entendeu? Isso eu estou colocando em prática todo o poder que está à disposição. Quando eu faço isso, o Espírito Santo está agindo. Então, às vezes a gente olha, o tema é por causa de um livro que eu li, que ele fala simplesmente crentes. Né? Como é viver a vida comum. E a gente olha esses grandes vultos da história, né? Aí você fica bem constrangido. E agora, o que sobrou para mim? Sobrou o que Paulo vai lá em Romanos 12, 13 e 8. Nós vivemos em comunidade, encorajando, ajudando um outro. Essa é a maneira que Cristo nos chamou, porque um dia Ele vai vir, irmão. E aí é nessas coisas, quando eu faço isso, eu tenho certa, só brincando com o pastor fala, eu estou vigiando, eu estou vivendo aquilo que Cristo mandou eu viver. Aí a minha preocupação em estar com Cristo, ela vai estar mais alerta, porque, olha, eu falei com ali a pessoa foi encorajada, Jesus me usou para encorajar aquela pessoa estava precisando de água, eu fui lá, ajudei ela, e ela saiu alegre, e Deus me usou. É assim que funciona. Às vezes você estava esperando, né, algo extraordinário, né, e o livro ele fala isso, a gente está sempre esperando algo extraordinário. Mas o mais extraordinário a fazer, né, é quando a gente vê as coisas acontecendo. Até hoje eu lembro da nossa irmã Alexa, ela contando, e o Léo aqui, quando ela estava grávida, irmão. Como a gente se alegrou e aí vê uma coisa tão maravilhosa que para ela era difícil, e hoje nós vemos uma bênção correndo para ir correndo aí, a gente se alegra. É se alegrar com o irmão. A gente não pode perder isso, porque nós somos igreja, irmão. Eu sei que tem ensinado que sem igreja a gente somos igreja. Mentira. A gente só somos igreja com a nossa igreja. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.